torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo desta sexta-feira. E olha, meu amigo torcedor, que sexta-feira é essa na nossa colina histórica? Sexta-feira de revelações, sexta-feira de mudanças, e sexta-feira que principalmente poderá fazer com que o vascaíno entenda que a partir do momento em que houve uma liminar, no meio do mês de maio, uma nova fase se iniciou no Vasco da Gama. A era 777 Partners chegou ao fim. Hoje é era Pedrinho. E diferente do que antes, em que a gente via o Vasco da Gama sem representatividade, com milhões investidos, porém pouco resultado dentro das quatro linhas, hoje essa nova era talvez não seja com muitas bajulações, muitas expectativas, muita esperança por parte até mesmo da imprensa ou da própria torcida. Mas podemos ter certeza que será uma era de limpeza, uma era de verdade e de, acima de tudo, um sentimento de Vasco que a gente viu se afastar do Vasco da Gama nestes últimos anos. E a cada hora que passa, a gente vê que realmente o Pedrinho veio para fazer a diferença. A gente vai falar muito sobre essa entrevista coletiva que aconteceu nessa tarde de hoje em São Januário, é novamente um dos pontos principais desse Boa Noite Gigante, mas acabou de ter uma informação sobre o João Vitor, e a gente mesmo aqui na introdução ainda do vídeo já vai contextualizar a vocês, porque assim, é um absurdo tão grande o que vinha sendo feito dentro do Vasco da Gama, que a gente não pode deixar coisas como essa passar de uma forma despercebida. A gente acabou de ter informação, através inclusive da baita informação, da baita apuração do jornalista João Silva. O Pedrinho comentou muito durante a coletiva sobre alguns gatilhos contratuais, né? O Pedrinho, em determinado momento, ao falar sobre o grupo norte-americano, após trazer essa bomba, né, de que a 777 Partners não seria mais a mandatária, não seria mais a empresa a controlar as suas ações que foram integralizadas nesses últimos anos, o Pedrinho fala que um dos grandes problemas da SAF, no caso, tendo, né, o grupo norte-americano como grande gestor da SAF Cruz Maltina, foi o fato das pessoas que trabalhavam no Vasco da Gama não ter a dimensão, a noção do tamanho do Vasco em si. Esse foi um ponto muito questionado pelo Pedrinho. E aí a gente acaba de ter a informação de que o João Vitor, zagueiro que foi comprado, né, junto ao Benfica pelo valor de 30 milhões de reais, porém com gatilhos contratuais que fariam com que essa compra chegasse a casa dos 42 milhões de reais e se tornasse a maior compra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente acabou de ter informação de que esse gatilho, que faz com que a compra saia de 30 para 42 milhões de reais, é um gatilho referente à permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. E olha que loucura, olha que absurdo, a gente já está informando a vocês antes mesmo do vídeo começar, né? Assim, no meio da introdução. Mas o Vasco, como o Lúcio Barbosa, como a época Alexandre Matos, como o 777 Partners, assina um contrato com o zagueiro vindo do Benfica e baseia nesse contrato um gatilho contratual de que o Vasco pagaria mais de 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais, caso o Vasco permanecesse na elite do futebol brasileiro. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de cabeça, esse tipo de pensamento diminuiu o Vasco. Sabe por quê? Porque atletas que assinaram com o Vasco nesse início do ano, foi assim que eles se balizaram. A nossa meta, o nosso objetivo é a permanência na Série A. E posso te falar uma coisa? A permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é muito pouco para um clube desse tamanho. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer muitas novidades aqui nesse Boa Noite Gigante. É um vídeo assim com muitas informações, um vídeo muito esclarecedor, um vídeo que você, é claro, como a gente sempre costuma falar, mas é uma grande realidade e jamais poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, rapidinho, hein, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Então, se quer alguém que fale de Vasco, você achou, é aqui o nosso canal. Então já se inscreva, compartilhem, deixe seu like, se inscrevam. Meu amigo, ajude o nosso crescimento. Faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar a 134 mil inscritos e eu conto com você. Show?
Vamos embora então, Vascão, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante com você, torcedor vascaíno, falando sobre, contextualizando, né, essa entrevista coletiva que aconteceu na parte da tarde de hoje. A gente prometeu no Fala Gigante, queria deixar para tocar alguns assuntos que acabaram não sendo abordados pela parte da tarde agora, nessa noite, e um desses assuntos, inclusive, era sobre o Felipe Coutinho. Mas eu faço uma nova promessa amanhã, pela parte da manhã, a gente vai falar sobre o caso Felipe Coutinho, porque é tanta informação que temos a trazer que vai ficar o assunto Coutinho para amanhã. O certo é, como a gente sempre vem deixando muito bem claro, Coutinho é um atleta que vai fechar com o Vasco, Coutinho é um atleta que já está engatilhado com o Vasco da Gama, um jogador que tem tudo para fechar. O acordo verbal já está selado, as negociações com Souza e Alex Teixeira já estão engatilhadas, resta realmente apenas a assinatura do contrato dele, no caso, a assinatura de contrato por empréstimo dele com o Vasco da Gama, para que ele chegue aqui ao Cruz Maltino. O próprio Pedrinho revela muito bem, durante sua entrevista coletiva, que os que afastam o Coutinho do Vasco são questões burocráticas. E ponto. Questões ali bobas, entre aspas, de serem resolvidas, porém questões que demoram um tempo para se resolver. Mas já está tudo certo entre Vasco da Gama e Coutinho. E outra coisa que a gente também prometeu falar aqui com você é sobre Marcelo Santana. A gente vai deixar para falar um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque essas informações, exatamente sobre essa questão do pensamento do Vasco da Gama dentro do mercado, a postura do Vasco da Gama para o mercado e as promessas que foram, no caso, colocadas à mesa e não foram cumpridas, foi também algo muito importante abordado durante toda essa entrevista coletiva de Pedrinho. E uma dessas promessas não cumpridas foi o caso do CT, que a gente vê uma estrutura do CT completamente precária para o tamanho do Vasco da Gama. A promessa do grupo norte-americano era entregar um CT agora, no final de junho, pronto, com 5 campos, um mini estádio para 5 mil pessoas, uma estrutura completamente diferente. Hoje a gente vê o CT exatamente da mesma maneira, praticamente, que a gestão Campelo entregou lá atrás. Então, mais uma promessa não cumprida pelo grupo norte-americano. E o próprio Pedrinho revela que muitas das promessas relacionadas até a pagamento de salários não foram cumpridas. Ele tem informação agora há pouco, na parte da tarde, de acordo até com o próprio jornalista Lucas Pedrosa, que o Pedrinho ele já acertou algumas luvas com os atletas e algumas pessoas, no caso alguns atletas, melhor dizendo, dentro do elenco tinham de 3 a 6 meses de atraso nesse quesito salarial. O Vasco já buscou, de acordo com informações com o próprio Lucas Pedrosa, que está todas as pendências e agora já mantém um cenário estabilizado também com alguns empresários que ainda têm receitas a receber. E ainda continua no texto. Vale lembrar que são atrasos da gestão da 777 e como ele utilizou a palavra estabilidade, é o que o presidente busca para cada vez mais passar um recado ao mercado de que o Vasco está a caminho para voltar a ser saudável nessas questões. Então, assim, o grupo norte-americano não foi capaz nem de pagar em dia o salário de jogadores. Então, era promessas não cumpridas com relação a salários em dia, era promessas não cumpridas não apenas dentro do Vasco da Gama, mas fora, porque a gente tem informações agora há pouco que a Matix Capital cobra do Vasco SAF a quantia de 15 milhões e 300 mil reais. Essa quantia, de acordo com informações, celebra o contrato de consultoria com o grupo norte-americano para a constituição da SAF. E como houve o sucesso da operação, havia a promessa de que 15 milhões seriam pagos lá em 2022, o que não foi pago. Então, mais 15 milhões de reais em dívidas para o Vasco, apenas da assinatura do contrato entre 777 e o Vasco lá em 2022. Então, assim, a gente vai vendo a cada dia que passa como o grupo norte-americano foi completamente prejudicial para o Vasco. E olha que loucura. Uma SAF que teria por objetivo estabilizar, reconstruir o Vasco, afundou ainda mais a caravela Cruz Maltina. E afundou não apenas na questão financeira, como também na questão de pensamento. Isso é algo importante a frisar aqui com vocês. E a gente vai mostrar novamente o vídeo do Pedrinho antes de trazer isso à tona. O Pedrinho fala muito sobre isso, que o maior problema da Vasco da Gama SAF foi a falta de conexão com a história do Vasco da Gama e a diminuição do Vasco para todo o mercado. Só de você, e coisas simples, você responder mensagem, você responder ligação, você dar satisfação, coisas simples. O mercado já entendeu que tem pessoas diferentes aqui. Quando eu ligo para os empresários, eu tomo a iniciativa de ligar e falar assim, ó, a gente está devendo isso, isso, isso e isso. Nós, do financeiro com o jurídico, vamos criar um cronograma de pagamentos dentro daquilo que a gente vai conseguir honrar. A gente passa para vocês, vocês aceitando, a gente começa a efetuar isso. Quando você só de ter essa iniciativa, as pessoas percebem. Então, o cenário que as pessoas achavam que era... pregaram isso de forma política, de instabilidade jurídica, foi totalmente ao contrário. O que nós passamos para o mercado é uma estabilidade.
jurídica, para que o mercado entenda que o Vasco não tem problema nenhum jurídico. Muito pelo contrário, o que nós fizemos foi salvar o Vasco de uma situação assustadora. Assustadora. Então, é isso. Então, assim, as pessoas tentam politizar tudo e, apesar do Marcelo ter falado sobre política como presidente, eu não sou um político, sempre falei isso. Hoje eu sou um gestor e vou fazer a gestão da forma mais correta possível, sempre tendo boa relação. Mas muitas pessoas do Vasco fazem mal para o próprio Vasco, sabe? Como elas viram que, de repente, o que elas pregavam sobre o antigo sócio não serve mais, elas não falam mais sobre aquilo. Aí agora elas falam sobre outra coisa, tipo, vamos fazer uma campanha porque o Pedrinho não tem condição. Não é uma boa intenção de fazer uma campanha, é falar que nós não temos condições de estruturarmos financeiramente. Isso é política. Então, assim, são pessoas que passam o tempo inteiro ali querendo alimentar. Se o Vasco tivesse um pouquinho de união entre as pessoas, entre os grupos, entre tudo, isso ajudaria muito a gente mudar. Eu estou muito disposto à união, eu estou muito aberto a ter uma boa relação com qualquer pessoa de grupos políticos, porque, para mim, eu sempre não vou entender por que uma divisão tão grande se todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ver o Vasco vitorioso, ver o Vasco vencedor e ver o Vasco unido. Mas será que é esse mesmo o objetivo das pessoas? Será mesmo que elas querem o Vasco vitorioso, vencedor, ou elas querem o caos o tempo inteiro? Então, assim, para o mercado, para o lado de fora, existe uma estabilidade e uma segurança jurídica para tudo. Só foi acontecer um movimento que o mercado invadiu, me procurando para, obviamente, poder investir no Vasco. Mas, como eu falei, a gente vai ter muita cautela e um trabalho com a ICAP aí para a gente achar o investidor correto para o clube. Então, como vocês viram aí, o Pedrinho toca nessa tecla da falta de representatividade do Vasco da Gama, né? Da falta do DNA do Vasco. É muito interessante. Um dos principais pontos do Pedrinho ao retornar ao Vasco da Gama é recuperar no Vasco exatamente essa essência do Vasco, que bizarramente foi-se embora nesses últimos 1 ano e meio. Não à toa, o Felipe foi uma pessoa que veio para o Vasco da Gama. O Pedrinho está fazendo questão de trazer os crias, né, o Souza, o Coutinho, o Teixeira, para que esse DNA de Vasco venha a ser recuperado. O Vasco teve uma desassociação da sua história, meu amigo torcedor, que não é normal. Não é normal e é vergonhoso. E essa desassociação do Vasco da Gama como clube diante da história do próprio Vasco, ela é refletida através da forma com que o Vasco assinava os contratos. A gente até chegou a tocar na parte da tarde com vocês, durante o assunto, sobre essa questão abordada por Pedrinho com relação ao técnico Álvaro Pacheco. Não sei se vocês sabiam, mas o Álvaro Pacheco ele assina um contrato com o Vasco até o final de 2024, até o final desse ano, mas havia no contrato do Álvaro Pacheco um gatilho contratual, que caso o Vasco permanecesse na Série A do Brasileiro, o Álvaro Pacheco permaneceria para 2025 automaticamente. E aí, meu amigo, qual é a questão? O Álvaro Pacheco ele vem ao Vasco da Gama com esse gatilho. E o que o Álvaro Pacheco vem pensando? Eu só preciso permanecer na Série A. Então a ambição dele não mira mais a Sul-Americana, não é a Libertadores, não é um título brasileiro, não é um título da Copa do Brasil, é a permanência na Série A. Você acha que o Flamengo, quando assinou com o Tite, colocou no contrato, Tite, se você permanecer na Série A, você fica para o ano que vem? Você acha que o Palmeiras, quando assinou com o Abel, assinou dessa forma? Você acha que o Milito, quando assinou com o Atlético, assinou dessa forma? Você acha que o Zubeldia, quando assinou com o São Paulo, assinou dessa forma? É claro que não. Sabe por quê? Porque são clubes que reconhecem o tamanho da sua grandeza e as pessoas que estão à frente do clube sabem da grandeza do clube. E a assinatura dos contratos, elas são movidas de acordo com a grandeza do clube. E o Vasco, nessa desassociação tamanha da sua história, estava assinando um contrato dessa forma. E sabe o que acontecia? Os profissionais que vinham trabalhar no Vasco, da comissão técnica aos jogadores, vinham com esse pensamento de para o Vasco serve apenas a permanência da primeira divisão. Por isso que lá no ano passado, a gente viu o Barbieri sentado na entrevista coletiva e falando: a gente está enfrentando um time que está acostumado a jogar Série A, à época o Santos. Então, para o Barbieri, à época, apenas competir com o Santos já estava bom. Porque o Vasco era uma equipe de Série B e enfrentava uma equipe de Série A. E não é assim. Esse tipo de contrato, com todo respeito, assina no Atlético Goianiense, assina no Fortaleza, assina
no Vitória, no Juventude, no Vasco, é o caramba de assinar um contrato como esse. E aí a gente tem informação do João Vitor. 30 milhões de reais pagos pelo João Vitor. 30 milhões de reais o contrato. Só que é um gatilho que, caso o João Vitor permaneça na Série A, o Vasco terá que pagar mais 12 milhões de reais para o Benfica. Olha que vergonha. Olha que distanciamento da história do Vasco. Isso não representa o nosso clube. Então coisas como essa revoltam. O atraso na consultoria que a gente trouxe a vocês, que, é claro, mostra que a SAF não estava preparada para o Vasco da Gama. A questão de pensamento pequeno que as pessoas que estavam à frente do Vasco tinham. E agora é um trabalho interno de reconstruir. Esse trabalho, é claro, passa muito pelo Marcelo Santana. E agora, nesse momento, que a gente traz aqui, pela primeira vez no nosso canal, as palavras de Marcelo Santana, o mais novo diretor executivo do Vasco da Gama, deixando muito bem claro qual é o objetivo e qual é a ambição dele no comando da diretoria executiva do Cruz Maltino. Não, tranquilo. Agradeço aí aos elogios. Eu digo que eu recebo muito mérito de um trabalho que é coletivo. Na verdade, eu sou um dos rostos conhecidos de um trabalho de reestruturação que a gente conseguiu desenvolver dentro do Bahia, no meu caso como presidente, entre 2015 a 2017, mas que se iniciou com a intervenção judicial em maio, de maneira definitiva, setembro de 2013, e com o Fernando Schmidt, primeiro presidente, depois comigo, para o primeiro presidente, um mandato regular de 3 anos, e teve sequência com o Guilherme Belintani na oportunidade por 2 mandatos. E todos nós éramos basicamente ali do mesmo grupo, de mesmo envolvimento, uma mesma linha de pensamento. Agora, como diretor executivo de futebol, meu trabalho é mais segmentado. A gente tem uma interface, porque um clube de futebol é um organismo vivo, todos os departamentos têm que funcionar para, no final, os 11 que entram em campo conseguirem ter o melhor desempenho. Na minha área específica, eu tenho uma sinergia com o Felipe Loureiro. A parte do diretor técnico, ele cuida muito mais do relacionamento com os atletas, está muito mais próximo do dia a dia da comissão técnica, nessa parte, digamos, de pente fino do DNA do Vasco. Eu fico, digamos, numa parte inicialmente mais burocrática, contratos, processos, parte administrativa, logística, e aos poucos, à medida que o clube estiver mais estável, aí eu vou poder estar mais presente no dia a dia. Mas o Felipe é um profissional qualificado, um profissional que, a carreira dele aqui no Vasco como atleta, a gente não tem o que questionar. Tem o perfil para trabalhar também nessa parte de bastidores, porque tem o feeling do atleta e o feeling do mercado também, pela carreira que teve de sucesso. Então, dessa maneira que a gente busca se equilibrar, eu entendo que a gente tem que, no momento adequado, fazer investimentos no CT, Moacir Barbosa. O CT, ele tem 2 campos de qualidade, ele tem equipamentos que nos atendem nesse primeiro momento, mas tem alguns ajustes que a gente precisa ampliar. Se a gente puder ter mais um campo, é uma coisa importante. A parte molhada para a parte de recuperação física e reabilitação, seria importante ter banheira, piscina, jacuzzi, sauna. Então, tem algumas situações que a gente visualiza, no médio prazo, poder auxiliar o Vasco. Questão de montagem de elenco alinhado com a responsabilidade financeira, como o presidente Pedrinho citou. Muitos clubes brasileiros, eles têm essa dificuldade, porque numa tentativa de dar uma resposta para suas torcidas, terminam não cumprindo o orçamento, ou às vezes cumprem com a parte de salário de imagem, mas não pagam luva, não pagam comissão, que são valores anexos ao contrato. Então a gente busca trazer essa rotina dentro do clube. Então é mais ou menos um pouco disso. Se você quiser entrar em algumas áreas específicas do departamento de futebol, a gente pode entrar. Essa semana eu tive, por exemplo, no dia de ontem, análise de desempenho pela manhã e análise de mercado pela tarde. 2 reuniões para entender o funcionamento de cada departamento. Na parte de análise de desempenho, a gente já indicou uma alteração. Tinha uma parte de material de vídeo que eles faziam que era muito interessante, mas uma parte de relatório através de dados para os atletas. Eu pontuei que a gente tinha que diminuir o volume, porque o atleta ele não tem esse hábito e essa cultura de avaliar muito a parte de números através de relatório, e que a gente priorizasse, por exemplo, a parte de performance através da correção de vídeo, que é um trabalho que algumas empresas fazem de modo individualizado, e o Vasco, tendo 4 profissionais no setor de análise de desempenho, o Vasco tem condição de fazer esse trabalho individualizado aos atletas, além das outras questões que a comissão técnica necessita,
como bola parada, analisar a transição ofensiva e defensiva. Então a gente está buscando fazer essas correções para facilitar o trabalho da comissão técnica e os 11 que entram em campo ajudarem o Vasco a conquistar os objetivos. Porque você não citou o porquê que trocou a carreira de presidente para diretor executivo. Porque eu não gosto da parte política. A maneira mais direta e objetiva é essa, eu não gosto. Quando eu deixei de ser presidente, eu tive convite para ser vereador, deputado estadual, deputado federal, mas não é algo assim que me encanta, que meu olho brilha. Eu gosto de trabalhar com futebol, gosto de conviver no futebol. Então a minha maior motivação para trabalhar como diretor executivo de futebol é a paixão pelo jogo. Eu gosto de assistir partida de futebol desde sempre. Eu lembro quando eu era criança e adolescente, minha mãe às vezes dizia, né, não sei o que vai ser o futuro desse menino, porque esse menino só faz ver futebol. Então, no conceito de minha mãe, eu tinha que estudar para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, alguma coisa dessa. Terminei fazendo comunicação inicialmente para trabalhar vinculado ao esporte, porque biologia não era a minha matéria favorita, nem química. Então, entrar na área de saúde, na parte de preparação física, por exemplo, não era algo que eu visualizava. Então, entrei através da comunicação, me formei inicialmente como jornalista. Depois, dentro da comunicação, eu descobri que eu gostava mais do marketing do que do jornalismo em si, porque eu gostava, no esporte, muito mais da parte de mercado e de negócios do que necessariamente apenas a parte de campo. Eu gostava de entender o jogo e entender o negócio. Então eu busquei essa complementação, para não ficar só contando as histórias dos jogadores, as histórias dos personagens. Eu busquei essa parte mais de gestão, e aí é quando eu começo. Fiz curso de gestão esportiva, de gestão de futebol, 2 cursos de gestão de futebol, fiz aperfeiçoamento também. Depois que eu deixei a presidência do Bahia, eu fiz curso na CBF também, de gestão do futebol na CBF. Terminei sendo professor da CBF Academy em 2 disciplinas diferentes durante 3 anos. Então foi por esse motivo que eu, digamos, deixei a parte de ser presidente, porque eu não gostava muito dessa parte política, de ter que... Esses relacionamentos, digamos assim, de bastidores, eu prefiro relacionamento direto com atleta, com campo, comissão técnica e funcionários. Então, meu amigo torcedor vascaíno, foi como vocês viram aí, né? Essa é a situação. Marcelo Santana muito animado, muito empolgado com a possibilidade de gerir o Vasco. E nesse momento, é claro, a gente espera que o Vasco passe por essa reconstrução, tanto dentro quanto também fora das 4 linhas. Então, a partir desse momento, a expectativa por reforço é outra, a mira do Vasco na tabela é outra, a postura do Vasco no mercado é outra, tudo buscando, é claro, a grandeza do nosso Vasco. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, muito diferente do que aquilo que a gente prometeu a vocês, né, na parte da tarde. Mas amanhã a gente vem aqui para falar sobre reforço, sobre Coutinho, sobre Rafael Paiva. Teremos muita informação para trazer e contamos sempre com a sua presença. Show? Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.